o elevador de serviço não possui acesso ao primeiro, e o terceiro subsolo e os andares de cirurgia, e somente prestadores de serviços podem utilizar. O pronto-socorro fica no primeiro andar. Após as informações e conteúdo visto aqui, descreva a interface do painel dos elevadores. Meu pai. Desse prédio. Considerando os objetivos de usabilidade e as características humanas daqueles que utilizarão os elevadores. Analise a interface projetada. Analise se a interface projetada satisfaz as necessidades dos usuários e respeite suas limitações. O projeto da interface painel dos elevadores devem ser escritos, né, no Word, uma fonte Arial 12 e em texto corrido. Assim. Deixa eu... Olha. É para descrever. Mas eu vou falar com a tutora para seguir as minhas orientações. Tá bom? Vocês já fizeram isso aqui? Gustavo, João Pinheiro. Não fizeram? Olha só, bora lá. Eu vou pedir para a tutora, já executou? Como que você fez? Você só descreveu, fez um texto corrido. Então, eu vou falar para a tutora que vai corrigir, para que ela considere as duas situações. Olha só, aqui está pedindo um texto corrido, certo? Mas vamos lá. Aqui tem um textinho falando quem tem acesso ao quê. E aqui está pedindo, ó, após as informações do conteúdo visto aqui, descreva a interface dos elevadores desse prédio, considerando os objetivos de usabilidade e as características humanas daqueles que utilizarão o elevador. Então, olha só, do elevador social, ele fala que tem acesso, né, isso não é nem 8 andares, tem que ver aqui quais são os andares que ele tem acesso. Eu colocaria o seguinte, olha só, vocês poderiam desenhar o elevador... É o que o texto está pedindo, mas é o que é o correto, certo? Mas para vocês terem uma visualização melhor, então, vocês vão fazer o seguinte, para que vocês possam visualizar isso, porque tem pessoas que não conseguem visualizar isso em relação a um texto. Faça um rascunho mesmo no papel em casa, de como seria a interface deles. Coloca o elevador social e o elevador de serviço. Vai fazendo um texto descrevendo como que seria essas informações. Descrever o elevador, sinalizando acesso a todas as pessoas, a pessoas com deficiência visual, com deficiência física, tá bom? Vocês poderiam tá colocando isso aqui. Mas faça um desenho para ficar melhor para vocês enxergar. E vai dando essa sugestão. Ele pede sugestões também, ó. O projeto da interface dos elevadores deve ser escrito no Word, com a fonte em texto corrido, no máximo 2 páginas. Aí está pedindo o seguinte, ó, descreva a interface dos elevadores desse prédio, considerando os objetivos de usabilidade e as características humanas daquelas que vão utilizar o elevador. Então, um Nielson, não é isso? Que a proposta dele, que vocês colocam para pessoas deficientes, colocam mesmo as deficiências, como que as pessoas devem utilizar. Por exemplo, deficiência visual, coloca os botões com braille, coloca os botões talvez maiores, até mesmo com alguns sinalizadores também, cor, entendeu? Por exemplo, cor, coloca em relação às cores que podem identificar. Ah, professora, mas as cores tem pessoas que são daltônicas, mas vocês podem ver em relação a pessoas com baixa visão, fazer uma pesquisa com pessoas
cores que eles podem enxergar mais. Isso, olha só, a resposta de Onielson, ele está falando que o elevador, ele restringe o acesso a algumas pessoas. Claro, também, vocês podem colocar, falar uma placa fora do elevador. É interessante que vocês falam no texto. Não, Saulo, né, não é para fazer desenho, não. É porque aqui a atividade pede um texto. Então, vocês podem falar que na placa, do lado de fora do elevador, né, indica o andar, que é importante, o andar aonde está, tá bom? Indica o andar. Nesse andar tem braille para as pessoas que são deficiente visual, tá bom? E aí lá fala quais são os tipos de pessoas que podem acessar esse elevador, e vocês também falam no texto que vão colocar que essa plaquinha deveria ter imagens, tá bom? Imagens de quem tem prioridade no elevador, tá certo? Fala lá na plaquinha, você olha, a plaquinha deve conter uma placa, né, indicando qual é o andar que está localizado. Nessa placa, ela deve ter braille para as pessoas que têm deficiência visual. Aí vai explicando que deve conter nessa placa, porque ele pede para falar sobre cada andar, quem é que tem acesso nesse cada andar, mas também nessa plaquinha, vocês colocam a imagem, porque tem pessoas que não sabem ler. Então, se vocês colocarem imagem, quando você chega no estacionamento, não tem uma imagem de idoso, que até com uma bengalinha, não é assim? De idoso, de grávida, cadeirante. Então, vocês podem colocar, falar que vai ter imagens. Por exemplo, pode falar que vai ter imagens. Quem tem prioridade ali é porque, assim, às vezes a fila está muito grande no elevador. Quem é que tem prioridade para subir primeiro? Você pode até falar sobre isso também. Aí coloca que vai ter essas plaquinhas avisando, tá bom? Quem tem prioridade de subir ali. E coloca assim, e demais pacientes, né? Que tem essa prioridade de subir no elevador 1, perdão, no elevador social, e quem tem prioridade de acessar o elevador de serviço. Lembrando que ele fala sobre os andares, quais são os andares que têm acesso a cada elevador. Então, isso é importante também. Podem falar em relação à sinalização, tá bom? Fala sobre a sinalização, talvez dentro do elevador também, ter sinalização dentro dele, fora dele. Então, traga mais, assim, o que vocês tivessem mais em relação à interação maior que esses elevadores podem fazer, tá? E outra coisa, coloca efeito sonoro, não vai sair a palavra não. Os efeitos sonoros, por exemplo, parou no primeiro andar, e fala primeiro andar, né? Segundo andar. Então, assim, coloca lá que vai ter efeitos sonoros também, avisando os pacientes no momento que ele chegar tal andar. Porque a pessoa que não sabe ler, ou a pessoa que é deficiente visual, isso, valeu. Vocês colocam que vai ter esse efeito sonoro para que a pessoa possa sair do elevador, tá bom? Isso é importante, né, para as pessoas. Então, assim, o máximo que vocês puderem colocar, quem pode utilizar, o que pode conter, invistam mesmo, não tem medo mesmo de exagerar, tá bom? Coloque-se no lugar de cada pessoa e não tem medo de exagerar no que pode ter um elevador. Lembra o seguinte, quanto mais um software, quanto mais um produto, ele é acessível, ou seja, ele tem acessibilidade, ele vai interagir melhor com todo mundo. Então, quando você tem um software que ele tem muita acessibilidade digital, ele vai atrair mais o usuário, porque ele é fácil de utilizar, tá bom? Então, assim, pense em tudo que você puder em relação à acessibilidade física e à acessibilidade digital, tá bom? Pensam nisso também, tanto uma quanto outra. Por que física? Porque em relação a quem é que vai entrar no elevador, cadeirante, tudo que puder colocar ali. E a acessibilidade digital é porque as pessoas vão ter que utilizar o painel de informações do elevador para acessar os andares, tá certo? Façam isso. Uma outra coisa, aqui parece que tem a pediatria, ele fala sobre a pediatria aqui, deixa eu ver.
Depois vocês lêem de novo aqui, ele fala sobre uma pediatria onde, né, aqui, ó, no subsolo -1, encontra-se a lanchonete e o atendimento pediátrico. Então, uma outra coisa que vocês podem colocar no elevador, né, é imagens, assim, sei lá, algum desenho, alguma coisa assim que envolve criança, certo? Isso na plaquinha do lado de fora. Do lado de dentro também, dependendo se vocês forem trabalhar com imagens nos ícones, também pode colocar em relação à pediatria, uma criança, alguma coisa assim, né? Um símbolo de criança. Então, assim, quanto mais informações, mais claro tiver o painel desse elevador, melhor será para qualquer tipo de usuário. Não só para o usuário que tem alguma deficiência, mas para qualquer usuário, tá bom? Então, lembra disso. Acessibilidade física e acessibilidade digital. Não tenham medo de exagerar, tá certo? Quanto mais acessibilidade, melhor será para o nosso usuário, tá bom? Cita também na descrição de acessibilidade física, vocês vão descrever o que é o que vocês fizeram para a acessibilidade física. Depois, a acessibilidade digital, vocês vão fazer a descrição de como que vocês pensaram nessa acessibilidade digital, tá certo? Façam isso, tá bom?